Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. Salve Maria Imaculada, salve Roma, salve nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Deus. Quero convidar você nesse início do nosso vídeo a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like aí neste vídeo, um vídeo extremamente importante que nós iremos trazer sobre os sentidos das Escrituras, né? Então fica até o final, onde se você tem essa dificuldade de entender a Sagrada Escritura de acordo com o que a Igreja e a tradição de 2000 anos interpreta a Escritura, fique atento a este vídeo, fique até o final que você vai mudar aqui uma chave de leitura para você compreender melhor como a Igreja interpreta as Sagradas Escrituras, né? Olhando para os seus sentidos. A ideia de fazer esse vídeo foi justamente porque eu estava aqui dando uma olhada aqui nos textos, né? Justamente deste domingo, nesse terceiro domingo da Páscoa que nós iremos celebrar, e fala sobre o discípulo de Emaús. E eu estava observando a dificuldade que os discípulos de Emaús tinham de compreender, né, as Sagradas Escrituras, né, antigas profecias que falavam a respeito de Cristo. Né? Essa foi a dificuldade dos judeus, também foi a dificuldade da igreja ali no início, né, que não conseguiu compreender o projeto de Cristo, né, o projeto salvador. Cristo deveria sofrer, deveria morrer, como o próprio Cristo nos diz no texto, né? Ele devia passar por tudo isso, mas ressuscitar no terceiro dia, conforme as Escrituras, né? E os judeus não compreendiam isso também, os discípulos, por não ter essa chave de leitura que o próprio Cristo vai dar, sendo que Ele que nos dá a chave correta para compreendermos as Escrituras. Temos aqui um texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 12, nos fala sobre as dificuldades, né? As dificuldades que os judeus tinham de ver nas antigas Escrituras a pessoa de Cristo, porque ele estava como que com um véu sobre o seu rosto, vendados, né? E assim não conseguiu tirar esse véu para enxergar o Cristo nas antigas profecias, né? Por exemplo, o texto diz o seguinte: fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre sua face, para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório, mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando leio o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece, não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leio Moisés, um véu está sobre o seu coração. É somente pela conversão do Senhor que o véu cai. Então nós vemos que os judeus tinham essa grande dificuldade, o próprio Paulo está falando aqui, fazendo essa crítica, e continuam com essa dificuldade, como se tivesse um véu ali, não consegue enxergar Cristo nas Escrituras, né? Porque eles estão aqui como cegos. Né? É isso que Jesus Cristo vai dizer também para o discípulo de Emaús. Eles estavam como que cegos, não conseguiam compreender tudo aquilo que a Escritura falava a seu respeito. Então aqui nós temos Jesus Cristo indicando como nós deveríamos ler a Sagrada Escritura, ou como devemos ler a Sagrada Escritura. E a igreja captou muito bem isso e conseguiu compreender que a Escritura não existe apenas no sentido literal, mas existe também um sentido espiritual. É justamente sobre isso que nós iremos falar no nosso vídeo de hoje. O discípulo de Emaús, logo após ter reconhecido Jesus Cristo no fração do pão, no partir do pão, eles lembraram que o coração deles ardia quando Jesus Cristo explicava as Escrituras. E entenderam que somente através dessa chave de leitura que Cristo deu para eles, foi possível compreender as Escrituras antigas. Talvez essa seja a grande dificuldade de cada um de nós, né? Nós temos muitas dificuldades de compreender o que os textos da Sagrada Escritura querem nos dizer. Uma das coisas basilares para que possamos bem interpretar a Sagrada Escritura de acordo com a tradição da Igreja de 2000 anos, compreender e aproveitar e saborear o que os textos nos dizem, é compreender que na Sagrada Escritura existem dois sentidos. E é justamente sobre esses dois sentidos, né, que nós queremos compartilhar com vocês hoje aqui no nosso vídeo. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre essa antiga tradição, sobre esses dois sentidos, né, das Sagradas Escrituras, que podemos distinguir esses dois sentidos das Sagradas Escrituras como o sentido literal e o sentido espiritual, sendo que o sentido espiritual está subdividido em alegórico, moral
e anagógico. E é justamente a concordância profunda entre esses 4 sentidos que garantem toda a riqueza, né? A leitura viva da Sagrada Escritura na igreja. Então, a primeira camada principal desses sentidos, né, desse sentido da Sagrada Escritura, é a camada literal, o sentido literal. O que seria esse sentido literal? É justamente o significado das palavras das Sagradas Escrituras. É o texto em si, que é descoberto através da exegese bíblica, utilizando assim a gramática, as antigas línguas, conhecendo um pouco mais sobre as antigas línguas, conhecendo melhor a semântica, o gênero literário da Sagrada Escritura, o contexto histórico extremamente importante, arqueológico, etc. Tudo aquilo que a exegese faz para compreender melhor o que a letra, né, o texto está dizendo. São aquelas regras de interpretação. Então, para que possamos conhecer melhor de fato o que o contexto literal, né, o texto está comunicando, está dizendo. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele já nos diz que todos os outros sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados justamente nesse sentido literal. Se nós não conhecemos bem o texto, o que o texto diz no seu sentido literal, nós não iremos compreender o sentido espiritual, que está subdividido em alegórico, como já falamos, moral e anagógico. Então é preciso bem compreender o que o texto diz. Por exemplo, vamos citar um exemplo para ficar melhor. A saída do povo de Deus, de Israel, lá do Egito. O texto fala de um fato histórico, não é a história da carochinha. É um texto histórico que fala de um acontecimento. O povo que vivia escravizado no Egito sai, né, por mão forte de Deus, sai da escravidão do faraó, por uma intervenção divina. E esse fato histórico, que é comprovado não somente pelas Sagradas Escrituras, mas também pela arqueologia, onde textos egípcios, né, falam da saída dos chamados apirus, que seria, dentro desse contexto bíblico, os hebreus, os pobres escravizados, né, no Egito, saem, e a própria arqueologia fala dessa fuga dos chamados apirus, né, na língua egípcia seria justamente esses pobres hebreus. Então, aconteceu de fato, é um fato histórico que o texto está narrando, né? Mas além desse sentido textual, literal, é preciso dizer que Deus não nos fala somente através desse texto em si, mas Ele fala também através de acontecimento. Através desse acontecimento, da saída do povo de Israel do Egito, Deus nos comunica algo muito mais profundo, que não está simplesmente nessa primeira camada chamada de texto, né? Nesse sentido literal. Ele fala através do texto, no sentido literal, e fala também através do acontecimento. Então, através desse acontecimento, nós podemos entender que existe um sentido espiritual. E só compreendemos isso através da unidade, né, desse projeto da Escritura. Não somente através do texto, mas através de todo o projeto, de toda a conduta bíblica, né? Essas realidades, esses acontecimentos de que fala a Escritura podem nos comunicar, nos comunica algo muito maior, que nós chamamos de sentido espiritual. Então, utilizando esse exemplo, né, da saída do povo de Israel do Egito, nós vemos que o sentido literal é a libertação do povo de Israel do Egito. O texto fala de uma libertação. Mas qual seria a segunda camada? Nessa segunda camada nós podemos ver através desse sentido literal uma libertação muito maior. Aqui a libertação do povo de Israel da escravidão era, assim, prefiguração, uma alegoria de uma grande libertação que aconteceria, né, que Deus nos comunica através desse evento, né? Primeiro, vamos imaginar, existe alguém que escraviza,
Nós somos escravizados pelo pecado. Então, o faraó, ele representa, né, o Satanás, que escraviza o ser humano através do pecado. Existe também no texto literal um libertador, Deus que envia, né, o seu mensageiro, né, aquele mensageiro de Deus, Moisés, que é a figura do próprio Cristo, né? Cristo que é o verdadeiro libertador. Então, esse sentido literal nos vai falar de uma realidade espiritual muito mais profunda, onde Cristo é o verdadeiro libertador. Nos libertou do pecado, nos libertou de uma escravidão muito maior, que é justamente o pecado. A travessia do povo de Israel pelo mar, né, para chegar na terra prometida, é a prefiguração do próprio batismo. Assim como o povo passou pelas águas do Mar Vermelho, nós passamos também pela água batismal e somos livres, libertos do nosso pecado. Então nós observamos que existe esse sentido espiritual que não é loucura da nossa cabeça, porque o sentido literal está fundamentado no sentido literal em outras partes das Escrituras. Por exemplo, quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 10, nos fala sobre essa realidade. Diz o seguinte: não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Todos atravessaram o mar, e na nuvem do mar todos foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. Então, o sentido alegórico que está dentro do sentido espiritual, porque o sentido espiritual é dividido em três, como já falamos, subdividido em alegórico, moral e anagógico. Então, aqui dentro desse sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, né? Reconhecendo assim a significação deles em Cristo. Então, o sentido alegórico está dentro do sentido espiritual, é uma referência a Cristo. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel, na libertação de Israel, olhando para o sentido textual, literal, dentro desse sentido alegórico, tem uma significação em Cristo. Então, por exemplo, Moisés libertou o povo, Cristo libertou o povo verdadeiramente, algo mais profundo. A bebida espiritual e o alimento espiritual era justamente prefiguração, alegoria da verdadeira bebida e comida. Cristo, que é a verdadeira bebida e comida, pão da vida, bebida espiritual, o maná do deserto, aquele alimento que caía do céu, que vinha do céu, é prefiguração de Cristo, que ele vai dizer em João, no discurso do pão da vida: eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Então, todo sentido literal, nós podemos ver que tem algo muito mais profundo a nos comunicar. O maná, como já falamos, a Eucaristia, a água da rocha, é o sangue de Cristo, é o próprio Cristo. Tudo tem uma significação em Cristo nesse sentido alegórico, né? A nuvem que acompanha o povo, a água, tudo tem uma significação ali, significação batismal, por exemplo. E é a própria Sagrada Escritura que nos diz, né? Que nos faz entender nesse sentido espiritual. Então, todo o sentido espiritual que nós tiramos das Sagradas Escrituras, ele está expresso, né, de forma literal em outros textos da Sagrada Escritura. Então, se dentro desse sentido espiritual, na segunda camada, o sentido alegórico tem sua profunda significação em Cristo, então o sentido moral, né, através dos acontecimentos, relatos da Escritura, deve nos conduzir a um justo agir. Então, eles foram escritos como advertência para nós. Então, o sentido moral fala para mim, para você, para nós. Por exemplo, podemos ver nesse mesmo texto, né, que todos os acontecimentos que nós estamos relatando, né, da saída do povo de Deus do deserto, do Egito para o deserto, a travessia do Mar Vermelho,
como devemos agir. Fala da realidade do batismo, então nós devemos buscar o sacramento do batismo. O tempo do deserto fala das provações, que o povo foi alimentado pelo maná. Nós também passamos por essa provação, devemos nos alimentar, buscar esse alimento espiritual. Então esse sentido nos conduz a viver melhor, aquilo que a Sagrada Escritura nos exorta. Eu devo buscar esse alimento espiritual. Eu preciso agir conforme Cristo nos orientou. E esse sentido moral, o sentido anagógico, ele fala, é um sentido que fala no final de tudo, né? Aponta para o final. Nós podemos ver essas realidades, esses acontecimentos, significações finais, eternas, nos conduzindo para a nossa pátria definitiva. Então, assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. E mais uma vez vamos utilizar o mesmo texto. A libertação do povo de Israel. O povo de Israel, ele foi conduzido para uma terra onde corre leite e mel, uma terra prometida. E nós vamos ver que eles vão entrar em uma terra, vão passar por muitas tribulações, muitas dificuldades, até chegar a essa terra prometida. Nós vemos que a igreja é justamente esse novo povo de Israel, esse novo povo de Deus. E a igreja, ela é sinal da Jerusalém celeste. E que nos foi conduzindo assim por Cristo a Jerusalém celeste. Assim como Moisés conduziu o povo a Canaã, a terra de Israel, a igreja é esse novo Israel que vai sendo conduzido por Cristo à pátria definitiva. Então aqui está o sentido anagógico, né? Então todos os acontecimentos têm uma significação eterna. O batismo nos conduz à vida eterna. A passagem desse mar que é o batismo nos conduz a Jerusalém celeste. A Eucaristia, alimento para a vida eterna. O sangue de Cristo, alimento, bebida para a vida eterna, alimento para a vida eterna. A igreja, Jerusalém celeste. E onde nós encontramos isso? Justamente na Sagrada Escritura. Por exemplo, Apocalipse fala de uma Jerusalém celeste. Então não é loucura da nossa cabeça, de uma interpretação qualquer. Mas tudo isso tem uma significação no próprio texto literal, como dizia São Tomás de Aquino. Então nós falamos sobre esses 4 sentidos, né? A letra ensina o que aconteceu, né? A alegoria, o que devemos crer, a moral, o que devemos fazer, e a anagogia, para onde devemos caminhar. Isso aqui é um resumo, né? Os exegetas, eles devem se esforçar dentro dessas diretrizes, né? Dessas normas, e utilizam todos esses sentidos, toda essa tradição, para a melhor compreensão dos textos. Mas só lembrando que a verdadeira intérprete da Sagrada Escritura é justamente a Igreja, que exerce esse divino ministério, né? Em última instância, quem tem a palavra é a Igreja com seu magistério. A Igreja que é a autêntica intérprete da Sagrada Escritura. E justamente a Sagrada Escritura nasce no coração da Igreja. Como dizia Santo Hilário, né? A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que em instrumentos materiais, do que em papiros, né? Pergaminhos, né? Já dizia o santo da Igreja. Então, é assim que nós compreendemos as Sagradas Escrituras. Os judeus não conseguiram entender esses sentidos da Sagrada Escritura. E quem nos deu essa chave de leitura foi o próprio Cristo. Por exemplo, os judeus, quando eles olham para aquela passagem, né? Eis que o mais jovem conceberás e darás à luz a um menino, lá em Isaías capítulo 7, eles não enxergavam ali o Cristo. Uma passagem messiânica, mas eles não entenderam isso, essa realização em Cristo. Eles ficaram apenas na camada literal que falava sobre o filho do rei Acás, no sentido literal. Mas a igreja entendeu através de Cristo. Mateus, por exemplo, vai citar isso, né, no capítulo 1, mostrando que essa profecia se cumpriu em Cristo e que essa jovem era Maria. Então é assim que nós lemos as Sagradas Escrituras, tirando dela todo esse sumo, essa riqueza, olhando todas essas realizações em Cristo e na sua igreja. Então, um forte abraço para você, espero ter contribuído com esta reflexão. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.